Graça e paz, igreja. Não escutei nada, graça e paz. Eu quero pedir você ficar de pé. Nós vamos ler as escrituras lá em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14. Se você puder abrir comigo, caso não, você acompanhe aí. Queria agradecer as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Deus vai falar contigo nessa noite, eu tenho certeza. Vocês que estão aqui, o Senhor separou uma palavra para a sua vida, tenho certeza. Eu queria que você recebesse pela fé. Lucas capítulo 11, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando pediam que dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia. Agora vamos ler aqui até o 11:27. Preste atenção. Jesus nesse momento ele começa a explicar a estratégia de Satanás depois desse acontecido. E aí de repente acontece um fato dentro daquele contexto. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Amém? Feche teus olhos, abra aí o teu coração e vamos pedir ao Senhor que possa falar conosco nessa noite. Pai, nós nos dobramos diante da santidade da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa noite. Como o físico precisa do pão e do alimento, o espírito precisa ser alimentado pelo Senhor. E eu peço que o Senhor possa alimentar o rebanho que está aqui, mas aqueles irmãos também que nos assistem pela internet, que o Senhor venha falar com cada um de nós, e que o Teu Espírito tenha liberdade aqui no nosso meio. Senhor, todo impedimento contra a palavra de Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda resistência no ambiente, na atmosfera espiritual está repreendida em nome de Jesus. Que neste lugar somente, Senhor, Teu Espírito Santo possa falar a vidas e corações nessa noite. Nós somos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós tivemos há um tempo atrás uma oportunidade de meditar nesse versículo, nesse capítulo, quando nós estávamos fazendo os nossos pequenos grupos. O Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre isso que aconteceu aqui, porque de fato é muito interessante. O Senhor Jesus fazia milagre aonde Ele passava, mas o que aconteceu aqui foi algo assim que me chamou a atenção. Ele, ao expelir, aquele demônio daquele homem, a Bíblia fala que ele passa a falar, e eu descobri algo interessante: ele era mudo. Então, a Bíblia diz que tudo Deus fez perfeito, Deus criou os anjos, o mundo espiritual, mas nós sabemos que houve uma rebelião, e nessa rebelião, os anjos que se levantaram, se rebelaram contra Deus, eles caíram, e um deles aqui está. Só que este ficou mudo, com certeza falou alguma besteira, e no mundo espiritual foi dada a ordem para que ele não falasse mais. O que aconteceu? Que aquele homem que ele
era possesso, aquele homem que estava possesso por esse espírito maligno também não falava. O Senhor vem e, né, expele aquele demônio. E o que aconteceu de interessante aqui, que me chamou a atenção, que várias reações começaram a acontecer depois que o Senhor fez isso com aquele homem. O Senhor mandou que aquele espírito imundo saísse. E eu queria conversar com você nessa noite, queria que nós pudéssemos pensar juntos sobre nós sermos desafiados a viver uma vida de fé. Nós vemos nesse versículo, nesse versículo que nós lemos, várias reações, desdobramentos que aconteceram ali, quando aquele espírito maligno sai daquele homem, e nós olhando e vendo aquilo que Jesus fazia e a obra que o Senhor fazia, isso nos desafia, isso nos chama a atenção, e nós, de fato, como seguidores de Jesus, amém, igreja? Nós temos que olhar para isso, e não somente num ponto de vista histórico, observador, mas entender que Ele nos chamou para que nós possamos também ter uma vida de fé. Quando você lê as Escrituras, quando eu leio as Escrituras, nós vemos homens que de fato tiveram que exercer fé. Isso nos desafia, isso mexe conosco. Porque você, com certeza você é chamado para ter uma vida de fé. Só que nós, às vezes, passamos por situações e pensamos que isso está acontecendo somente conosco. Não, houve homens no passado, irmãos nossos na fé, que foram desafiados na sua fé também, como nós somos hoje, talvez numa quantidade, numa intensidade muito maior do que nós pensamos e imaginamos. Isso nos desafia, mas também nós vemos pessoas da história da Bíblia e também pessoas, irmãos que caminharam aqui há pouco tempo conosco, na jornada, na caminhada da fé, que foram desafiados. Eu estava lendo alguns dias atrás a biografia de Guilherme Carey. Ele foi o patriarca das missões modernas, e a história conta que ele estava menino já e começa a ler as Escrituras e se apaixona pela palavra de Deus. Ele se torna um ajudante de sapateiro, e aquele processo dele de conhecer mais de Deus, ele coloca um mapa grandão assim no lugar onde ele trabalhava, e ali enquanto ele trabalhava, ele orava pelas nações, ele sonhava em ir fazer a obra de Deus, e chega um ponto que ele decide ir para a Índia, mas aí ele vai até a sua igreja, e nem a sua igreja cria que ele poderia ir. Eles falavam que ele estava louco, e ele vai, e até a própria família dele não queria que ele fosse, e ele sofre grandemente para que ele pudesse fazer a obra de Deus. E a gente vê a história. Esse homem, ele passou muito tempo na Índia, ele traduziu a Bíblia em mais de 30 idiomas. Eu fico pensando como que no curso de uma vida, uma pessoa consegue fazer com que a gente está aí lutando para aprender a língua dessa terra. Eu queria que você pensasse como é possível somente Deus agindo poderosamente na vida de uma pessoa, para que ele possa não somente aprender a língua, mas se tornar um tradutor, trazer as Escrituras Sagradas em mais de 30 idiomas distintos. Então isso nos desafia, isso desafia a nossa fé, gente, para que nós possamos de fato levar e ter uma vida de fé. E esse negócio de fé na Bíblia é muito importante, não é algo periférico, é algo que nós devemos pensar com muito carinho, por causa da importância de fato de levar uma vida de fé. Na Bíblia diz que os antigos obtiveram bom testemunho por causa da fé, está lá em Hebreus. Pela fé, a Bíblia diz que foi criado o universo. A Bíblia fala que pela fé Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. A Bíblia diz que pela fé Noé, ele construiu a arca, para a salvação dele e da sua família. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. Então você vê que há uma verdade aqui que é recorrente, vai acontecendo, de homens que foram chamados por Deus, mas eles foram chamados para exercer
fé, para que eles pudessem ter de fato uma vida de fé. A Bíblia diz que a fé, a definição de fé que a Bíblia nos traz, é a certeza, é a certeza das coisas que se esperam, e é a convicção de fatos que não se veem. Então, fala com o seu irmão assim: fé é certeza. Certeza de quê, gente? Certeza de fatos que se esperam. Então nós temos certeza que vai acontecer, nós estamos esperando, vai acontecer, mesmo que os nossos olhos hoje não possam ver, mesmo que pareça que não vai ter jeito, nós cremos que vai acontecer. Isso é de fato entender o que é fé e viver uma vida na fé. Agora, interessante que a Bíblia fala que sem fé, lá no 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E fala mais, fala assim: os que se aproximam dele têm que crer que ele existe, e que se torna presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a gente pode ver claramente 3 níveis, né? Aqueles que são sem fé, o incrédulo. A gente pode ver que aqueles que buscam, né, o primeiro nível ali, que aproximam de Deus e creem que Ele existe, e muitos de nós chegamos a andar com o Senhor, na verdade, dessa forma. Sabíamos da existência de Deus, porque olhávamos para nós mesmos, olhávamos para o corpo humano, olhávamos para as circunstâncias, para tudo que estava acontecendo, e a gente tinha clareza no nosso consciente que nada disso poderia existir se não houvesse um Deus. Então é uma fé, vamos dizer assim, iniciante. Mas a Bíblia diz que os que se, naquele que eles tem a gente vai, né, de uma certa forma crescendo na fé, e a gente vai crendo que ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Então, fé não é algo que nós possamos desprezar. Fé é algo muito importante na sua jornada, na minha jornada, na nossa caminhada com Deus. E a nossa fé, ela vai ser testada. A nossa fé, ela vai ser provada. A nossa fé, com certeza, no decorrer da caminhada que nós chamamos vida, a nossa fé vai ser, né, provada de diferentes formas. E eu, com certeza, espero que você compartilhe desse sentimento que eu tenho. Eu tenho, assim, uma insatisfação santa de não estar satisfeito do jeito que eu estou. Eu quero crescer na fé. Eu quero crescer no conhecimento de Deus, eu quero ver Deus de fato cumprindo em mim todas as promessas que Deus tem para mim. Você pode dar um amém, por favor? Que isso aconteça na tua vida, que esse desejo seja teu também, de você querer mais de Deus e não estar satisfeito de somente de ser talvez um participante de um culto, que é uma bênção. Você ser um participante de culto, mas eu tenho certeza que Deus tem muito mais para você e para mim. Tenho certeza que Deus, né, já tem promessas para a sua vida, tem chamado para a sua vida, e eu tenho certeza que você precisa, né, de fato, você precisa crer nisso. E isso chama fé. Mas o interessante desse texto que nós lemos, que houve sim alguns desdobramentos aqui nesse texto. Algumas reações, algumas coisas que foram acontecendo depois que aquele homem foi liberto, aquele homem foi, né, o espírito maligno que estava nele. Imagina, aquele homem mudo, gente, por causa de um espírito maligno. Foram acontecendo algumas coisas nesse texto, que eu creio que vale a pena a gente citar aqui. Por quê? Porque essas coisas vão de fato nos chamar a atenção, vai trazer aqui uma identificação com desafios que eu e você temos. Nós sabemos que nós temos vários inimigos lutando contra a nossa fé. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele resiste tudo que se levanta em nome de Deus. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que a nossa alma, muitas vezes, ela gosta de fazer o que bem parece. São inimigos naturais da nossa fé. Os desafios que muitas vezes acontecem na nossa caminhada de vida. Mas tem algumas coisas aqui que muitas vezes são impercebíveis. São coisas, são desafios que acontecem no nosso dia a dia e nós não entendemos que são, sim, são barreiras, dificuldades, né, desafios que acontecem no nosso dia, que são
tem que ser rompidos, nós temos que de fato, né, vencer isso na nossa vida. E a gente aprende aqui e aprende muito com Jesus. Então, para que nós possamos ter uma vida de fé, primeira coisa, eu queria que o Wagner colocasse o texto para mim, por favor. Você vai ver aí no começo do texto o que aconteceu. Veja bem, o texto diz que Jesus estava expelindo o demônio, e olha ali, fala que o demônio que era mudo, interessante isso, talvez você não sabia disso, mas tem demônio que é mudo, tá? E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou o quê? Aí as multidões com esse milagre começaram a ficar admiradas com aquilo que aconteceu. Eles começaram a comentar, eles se admiraram com aquilo que estava acontecendo. Passa o outro, por favor. 15. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Pensa comigo, a primeira coisa, antes de nós entrarmos nisso aqui, eu queria que nós possamos entender aqui uma coisa. Às vezes nós vemos a obra de Deus e nós entendemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida de uma forma meio distante. Nós vemos tudo isso e nós lemos nas Escrituras, o Senhor, a Bíblia diz que o lugar que ele andava, ele fazia o bem. Ele curava, ele restaurava, ele libertava, ele fazia, todo o tempo ele estava ensinando, curando e restaurando pessoas, era o que o Senhor fazia. E aí a gente vê e lê isso nas Escrituras, e às vezes a gente toma uma posição um pouco observativa sobre isso. Nós achamos legal, nós achamos interessante, nós admiramos como aquele povo estava admirando, mas nós não passamos disso. Quando nós entendemos as Escrituras e aquilo que Deus nos chama, a proposta de Deus para a nossa vida, Ele nos chama para sermos muito mais do que admiradores do Evangelho, muito mais do que observadores de tudo isso que aconteceu e está acontecendo aí nos nossos dias. Mas o Senhor nos chama para sermos parte. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos chamou para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, para que nós possamos ser partes. Então, uma das propostas que nós temos para que nós possamos de fato viver uma vida de fé, é que nós possamos nos identificar, aprender a identificar com Cristo, em primeiro lugar, com a pessoa de Jesus, mas também com a sua obra. O que seria identificar com Cristo e com a sua obra? É que nós possamos de fato fazer parte, né, da proposta de vida de Jesus, fazer parte da missão de Jesus e fazer parte da essência da obra do Senhor. Fazer parte. Nós nos identificamos. Se nós não fazemos parte, nós nos tornamos observadores, admiradores da obra de Deus. O que estava fazendo aqui essas pessoas admirando aquilo. Mas eles não entenderam que o reino de Deus era chegado. Muitas vezes nós estamos admirando aquilo que Deus está fazendo, mas nós temos que entender que nós somos partes. Nós temos que nos identificar com isso e saber que o reino de Deus é chegado. Agora, veja bem o que a palavra do Senhor diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17:4. Inclusive esse vai ser um dos versículos que toda vez que você entrar na igreja, você vai ter a oportunidade de ler. É bom que você aprenda, decore e que você possa guardar no teu coração. Eu te glorifiquei na terra, consumando, terminando, completando a obra que me confiaste para fazer. O Senhor, na oração sacerdotal, falando e orando ao Pai. E nós temos que identificar com isso a obra que o Senhor Jesus começou. Ele não terminou somente, ou seja, ele permitiu que a igreja fosse parte da obra dele. Ele não, na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado o nosso plano de salvação. Porém, nós estamos muitas vezes apegados à cronologia da coisa, e a Bíblia fala que nós somos crucificados com Cristo. Ou seja, nós somos partes da obra de Deus, nós não podemos ser somente admiradores daquilo que o Senhor já fez.
Fala mais. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Depois ele fala mais embaixo, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está falando de mim e de você. A obra não parou, a obra continua. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos igreja e o Senhor nos chamou para que nós possamos de fato, né, fazer com que o reino de Deus se expanda sobre a face da terra. Se expanda onde? Nas casas, nas famílias, nos corações, nos lares, nos bairros, na cidade, no país. Essa é a função nossa como igreja, de nós sermos proclamadores do reino de Deus. Amém, igreja? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai Deus no vosso corpo. Agora, fostes comprado por preço. Qual o preço? O preço do sangue do Senhor Jesus. Mais valioso do que qualquer coisa possível que você vê, nem ouro, nem prata, nada pode se comparar ao sangue do Senhor que nos comprou. Fomos comprados por preço. Agora, pois, agora, hoje, 2020, agora, pois, glorifica Deus no vosso corpo. Esses versículos, gente, eles nos chamam a atenção. Esses versículos, eles nos desafiam a viver uma vida de fé. A gente não pode ler isso aqui e achar que isso aqui é normal, que isso aqui é corriqueiro, que isso aqui são versículos que estão na Bíblia. Não, na Bíblia não, são versículos para mim e para você sermos desafiados a ter uma vida de fé. Olha esse aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Gente, não tem como. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aqui não é uma linguagem poética que Paulo está falando, que somente está limitada ao apóstolo. Essa é uma linguagem para mim e para você. E isso nos desafia. Isso nos chama para outro nível. Isso nos chama, de fato, a ter compromisso com Deus. Isso nos chama, de fato, a entregar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Isso nos chama para viver uma vida que vai além da média, que vai além do comum, que vai além da média. Por quê? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Fomos chamados e fomos compros com preço de sangue. Então nós temos que identificar com a obra de Cristo, identificar com a pessoa de Cristo, e tudo isso, gente, isso requer fé. Isso requer fé. Por quê? Porque nós vivemos aqui nesse mundo, nós temos que muitas vezes assumir as nossas responsabilidades, nós temos desafios para pagar as contas, os aluguéis, nós temos desafios para criar os nossos filhos, nós temos lutas internas, lutas externas, nós temos dificuldades em todos os âmbitos possíveis, é uma realidade, mas mesmo assim o Senhor nos chama para que nós possamos ter uma vida de fé, uma vida que de fato, ela glorifica a Deus no tempo de vida que o Senhor nos concede. E nós não podemos ficar satisfeitos em levar uma vida como o mundo vive. Vou te fazer uma pergunta, será que a sua vida está parecida? Não que você está pecando, não que você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Entenda o que eu quero dizer, eu quero perguntar. Será que a sua vida está parecida com a vida de todo mundo? Será que a sua forma de viver, o seu estilo de vida, é um estilo parecido com muita gente? Se a gente fala assim, não é parecido, eu não vejo muita diferença no meu estilo de vida com o estilo de vida dos outros. Mas eu quero te dizer que o Senhor te chamou para ser diferente. O Senhor te chamou para ser um homem ou uma mulher diferenciada na sua geração. Foi esse o chamado de Deus para a nossa vida. E nós não podemos nos contentar com menos que isso. Uma vida diferenciada na presença de Deus. Então esse é o nosso primeiro desafio, nos identificar com Cristo e com a sua obra. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você, para que nós possamos de fato, requer
e aprender com o Senhor aqui nesse texto, para que nós possamos ter uma vida de fé, é aprender a lidar com as críticas. E a crítica que ele recebeu aqui foi algo ofensivo, gente. O Senhor Jesus estava fazendo algo bom, uma obra ali tremenda na vida daquele homem. Aquele homem não conseguia falar, irmão. Você já perdeu a voz? Você não conseguiu falar? Que fala, irmão. Não consigo, perdi a voz. Às vezes a pessoa tem que escrever porque ela não consegue falar. É difícil. Não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. A garganta estava. Mas isso era uma coisa de um final de semana, 2 finais de semana, e toma um antibiótico e a voz volta. Agora eu queria que você se colocasse no sapato desse homem aqui que não podia falar, mudo. Não podia falar com a filha, eu te amo. Não podia falar com a esposa, eu te amo. Não podia, louvar a Deus. Ele não podia, não tinha voz. E a gente fala, a gente sabe por que ele não podia, porque tinha um espírito maligno dentro dele, que não permitia dele falar. Vem o Senhor e faz uma obra tremenda aqui na vida desse homem, liberta. Aí imediatamente ele começa a falar. Mas pessoas que estavam ali começaram a cogitar no espírito, ou seja, eles não falaram em alta voz, mas eles começaram a olhar aquilo tudo ali com os olhares suspeitos. E o que eles diziam? Eles diziam, ele faz isso pelo poder de Beelzebul. Ele faz isso pelo poder do inferno. Ele faz isso pelo poder de Satanás. A gente aprende muito com Jesus, gente. Porque muitas vezes, críticas mínimas nos tiram o foco da nossa caminhada de fé. Coisas que aparentemente insignificantes nos tiram o foco, nos tiram a visão. Nós queremos desistir. Ofensa, de fato, paralisa a fé, quando nós permitimos que ela venha entrar no coração. E se tem uma coisa que tem acontecido na igreja nos dias de hoje, que as pessoas, muita gente dentro da igreja, é gente ofendida. Ofendida com o irmão, ofendida com o pastor, ofendida com a instituição, ofendida. E quando a gente vai olhar por quê, as pessoas nem sabem por que estão ofendidas, mas é verdade que é real, tem uma ofensa ali. E quando você olha, lá em Mateus capítulo 24, queria ler esse texto para você. 24, 9 e 10 diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus capítulo 24, 9 e 10. Essa palavra escandalizar, quando você vai no original grego, é escandalizo, que é mesmo que armadilha. Então, ofensa na nossa vida, muitas vezes ela vem como uma armadilha. E quais são as consequências dessa ofensa? Diz aí, muitos vão escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Está falando de irmãos. Está falando de gente da igreja. Está falando de gente que andou junto. Está falando de gente que comeu junto. Está falando de gente que sonhou junto um dia. Mas no decorrer da caminhada, de um para com o outro, se escandalizou. Uma palavra mal falada, um assunto mal entendido, mas nessa ofensa nunca nunca se retratou, nunca pediu perdão, nunca consertou, e talvez se achou maduro demais e falou, isso não é nada, não, isso vai acontecer, o tempo vai dar conta disso, mas aquilo ficou cravado no coração, e aquilo se tornou de fato uma armadilha, e essa pessoa nunca mais viu aquele irmão, aquela irmã com os mesmos olhos. E se não consertar, o que acontece, o que diz o texto aqui, vai trair, vai odiar, vai tratar como se nem fosse irmão.
Isso é sério. Se você fizer uma entrevista, você conversar com pessoas, você vê que a maioria das pessoas já foi ofendido dentro de igrejas. E essas pessoas às vezes tentaram resolver saindo, indo para outro lugar, e nunca resolveram, nunca consertaram aquilo que aconteceu. E o coração dessas pessoas o coração ficou de fato doente. Mas embaixo nesse texto fala assim, e por multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de quase todos se esfriaria, ou se esfria. Ofensa, irmão, faz com que o coração comece a esfriar. A nossa fé, ela começa a diminuir. É uma armadilha, você e eu e nós permitimos que o nosso coração possa continuar ofendido com alguma coisa, seja o que for. Mas uma coisa é real, eu queria que você pudesse entender isso. Na nossa caminhada de fé, nós vamos ofender e nós vamos ser ofendidos. Isso vai acontecer, não tem como não acontecer. Nós somos seres humanos, nós erramos no falar. Nós erramos no comunicar. O que nós precisamos de fato é aprender a pedir perdão, a consertar, a perdoar uns aos outros. Lembra da oração do Pai Nosso? Se a gente não perdoar uns aos outros, a gente vai estar com o coração verdadeiramente carregado e a gente não vai conseguir levar e ter uma vida de fé. Jesus foi aqui, o Senhor fazendo o bem, gente, libertando, curando, restaurando vidas. Eles viraram e falaram assim: ele está fazendo isso pelo diabo. É o diabo que está mandando ele, é o diabo que está orientando ele, é o diabo que está conduzindo ele para fazer esse negócio. Como é que seria você e eu se tivesse acontecendo isso, hein? Você está fazendo uma boa ação e alguém se levanta e fala assim: está fazendo isso porque é o diabo que está fazendo. Será que você ia se ofender, irmão? Não ia se ofender, talvez você ia lá e dar um Muay Thai no cara, né? Então, ofensa e crítica, gente, paralisam muitos na caminhada de fé. E muitos não querem nem servir porque não serão criticados. Serão criticados. Impossível, quero ser sincero com você, impossível você se expor e não ser criticado. Agora a crítica, ela é interessante a crítica, porque tem uma crítica que é construtiva. Geralmente a crítica construtiva, ela vem de um amigo, ela vem de uma pessoa querida, vem de uma pessoa que é amada, e essa pessoa, ela vem conversar com você, porque ela quer que você, de fato, melhore em determinadas áreas da sua vida. E nós devemos aceitar isso, nós devemos agradecer a Deus que tem pessoas que nos amam, que são corajosas o suficiente para nos ajudar na nossa caminhada de fé. Agora, quando a crítica é feita a terceiros, quando a crítica é feita em outro lugar, que você não tem nem acesso a isso, não é uma crítica que vai ser construtiva na vida de ninguém. Mas as pessoas sabedoras disso, muitos, quando são criticados, eles param na fé. Eles desistem de servir. Eles não querem se envolver. Por quê? Porque, de fato, eles não querem ser criticados. Eles não querem se ofender com ninguém. Eles não querem ofender ninguém. E aí, começamos a levar uma vida que é aquém daquilo que Deus nos chamou. Então, Jesus foi criticado. Jesus foi ofendido aqui. Mas isso não parou a caminhada dele. Ele sabia o que tinha que ser feito. Que o Senhor Deus não permita que crítica te pare. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é torcer palavras, gente. Tem torcido palavras desde lá do Éden. E muitas pessoas começam, de fato, com boas intenções, querendo servir a Deus, com disposição, mas no mundo tereis o quê? Aflição, igreja. Tem de bom ânimo, diz o Senhor. Assim como o Senhor venceu, nós vamos vencer em nome de Jesus. Mas nós não vamos ser livres das críticas. Nós não vamos ser livres das ofensas. Acontecerão. Mas em nome de Jesus, o Senhor Deus vai te capacitar para que você possa vencer todas essas críticas e ofensas que
certamente acontecerão na nossa vida. Deus, o Senhor, Ele continua trabalhando nos nossos corações. Então, para que nós possamos ter uma vida de fé, requer que nós possamos aprender a lidar com as críticas e com as ofensas. Outra coisa aqui que é interessante, né? Para que nós possamos viver uma vida de fé, requer que nós possamos aprender a lidar com as expectativas erradas. Expectativas erradas está lá no versículo 16. Coloca para mim, Wagner, do texto que nós estamos estudando. Então, tinha alguns que estavam falando que ele estava fazendo tudo aquilo pelo diabo, pelo poder de Beelzebu. Mas tinha outros, o texto nos diz, que tentando pediam dele um sinal do céu. Veja bem, gente. O Senhor Jesus vai e expele o demônio de um mudo. O sujeito está a vida toda ali sem falar, agora ele pode falar, o demônio vai embora. Agora tem uma turma ali que não ficou satisfeita. Não ficou satisfeita. Ainda depois disso, assim, agora o outro está tentando pedir um sinal do céu. Falou assim, será que não tem uma coisa melhor aí não? Esse mudo aí está meio fraco, né? Me mostra aí que de repente, né, lembra lá da história de Moisés que abriu o mar, assim, uma coisa assim poderosa. De repente o sol pode voltar assim 10 degraus no relógio, talvez uma coisa assim, talvez uma sarça, tem uma sarcinha por aí não? Para ver se pode arder, uma coisa assim poderosa. Será que tem jeito aí que se operar um negócio desse tipo assim? Porque esse negócio de mudo assim está meio fraco. É isso que está falando, gente. Então, gente, infelizmente, mesmo nos nossos dias, está cheio de gente com expectativas erradas de Deus e do seu reino. Está cheio de gente que vem para os cultos para que possa ver um sinalzinho aí. Será que tem pelo menos uma língua? Uma língua já fica assim meio. Gente, isso são expectativas erradas. Ideias equivocadas, não tem nada a ver com aquilo que Deus nos chamou. E esse negócio de expectativas erradas, muitas vezes, de fato, isso faz com que as pessoas vão perder a fé. Porque Deus nos chamou para que nós possamos, de fato, andar numa vida de vitória com o Senhor. Amém? Mas quando nós não alinhamos as expectativas com as expectativas do reino de Deus, nós começamos a cogitar algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E expectativa errada é sinônimo de fracasso e de frustração. A pessoa está com uma expectativa que vai acontecer uma coisa e o Senhor está operando de forma distinta. Então a vontade de Deus deve ser que nós devemos buscar. E as nossas expectativas devem estar alinhadas com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Coloquei aqui, expectativas erradas geram frustração. E frustração gera paralisia. E paralisia gera, sabe o que? Incredulidade. Você estava esperando que acontecesse uma coisa, está acontecendo outra. E você não está entendendo nada. Então você está com expectativas erradas. Isso acontece demais no casamento. Casamento, casou, recém-casados, né? O sujeito, né, está achando que vai comer a comida da mãe. Aquele bifão cebolado, aquele negócio macio, aquela coisa assim, né, chique, né? Você fala assim, aí chega lá aquele negócio, o que está acontecendo, mãe? O que está acontecendo aqui, mulher? Sua mãe não te ensinou a cozinhar, não? Já começa no começo do negócio a ter dificuldade, ou seja, por quê? Expectativas erradas. Isso, gente, isso é sério. Olha o que aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel tinha uma expectativa que o Messias viria. E eles, na verdade, eles cogitaram a vinda do Messias de geração em geração em geração. Nas festas colocavam uma cadeira e ninguém podia sentar na cadeira porque aquela cadeira era do Elias, porque o Elias seria aquele que, né, ia anunciar a vinda do Messias. Eles estavam na expectativa que o ungido viria para quê? Para libertar Israel.
Quando ficaram sabendo que tinha um lá na Galileia que era chamado o Messias, que eles estavam chamando de o Cristo, eles automaticamente rejeitaram a Jesus. Rejeitaram só de saber que era da Galileia. Não, da Galileia não sai nada de que presta. É impossível. Nós estamos aqui em Jerusalém, Jerusalém que é o lugar de sacerdote. Você sabe a história, já leu a história? Tudo vem, acontece aqui em Jerusalém. Não vem ninguém lá da Galileia. Não tem lá, gente. Então as expectativas erradas muitas vezes nos levam ao erro. Nem sabia que o Senhor era lá de Belém. E assim acontece muitas vezes na vida da igreja. As expectativas que Deus vai fazer da forma que eu penso. Deus vai agir da forma que eu quero. Deus vai se mover do jeito que eu pensava que tinha que ser assim. Mais ou menos o que aconteceu lá com aquele sujeito, Naamã, que foi ser curado ali pelo profeta. Ele tinha uma expectativa completamente diferente do que verdadeiramente aconteceu. Foi bater um papo com o profeta falou assim, nem vou receber, vai lá tomar banho. 7 vezes. Naamã falou, o que é isso? Que falta de respeito comigo, um general de guerra, um cara poderoso como eu, cheio das minhas credenciais aqui, como é que esse sujeito nem me atende? Que profeta é esse? Manda eu tomar banho. O profeta está falta de respeito comigo? Que ele gerou no coração dele uma expectativa. E essas expectativas muitas vezes quando são, no nosso coração, são expectativas erradas, e não vai acontecer no nosso curso da nossa vida como nós planejamos e queremos, isso pode gerar assim incredulidade no nosso coração, como que Deus não está no controle da sua vida. Como que Deus de fato não está se movendo no seu coração, na sua vida, para que se cumpra na sua vida aquilo que o Senhor já falou que vai acontecer. Isso traz esfriamento, isso é perigoso. Então nós temos que aprender de fato, alinhar as nossas expectativas com as expectativas do Senhor. Nós precisamos ter expectativa, isso é sadio, gente. Mas as nossas expectativas devem ser alinhadas com a vontade de Deus. Nossas expectativas têm que estar ligadas àquilo que Deus está fazendo. Por isso que nós precisamos de discernimento espiritual para entender aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Senão começamos a gerar expectativas na carne, induzidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, por aquilo que eu penso ou deixo de pensar. Que o Senhor Deus possa conceder de fato, um coração sensível a nós, para que nós possamos entender que Deus está agindo. Deus não parou, Deus está agindo. Mesmo que a gente talvez não esteja vendo muitas coisas. Mesmo que talvez que o mundo está passando por essa pandemia que nós estamos vendo. Nós temos que entender que a obra de Deus não parou. E Ele trabalha. Amém? Você crê assim? Então nós temos que entender, alinhar as nossas expectativas para que nós possamos viver uma vida de fé. E outra coisa que aconteceu nesse texto aqui, que é muito interessante, ele vai, expele aquele demônio, o mudo começa a falar, ele começa a ser interrogado ali, aquelas pessoas começam a criticar, outros estão pedindo um sinal para que acontecesse algo ainda mais poderoso, mas também tinha um povo que estava admirado com aquilo que aconteceu. E quando a admiração acontece, é inevitável que também venham os elogios. E foi isso que aconteceu aqui no 27. Queria que o Vai colocasse para mim no 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe, bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Gente, elogio é bom, não é? É ou não é, esposa? Gente, marido depois me pega, né? Mas vou falar, tá? Posso falar, irmão? Pode, irmãos?
Qual foi a última vez aí que elogiou a esposa, irmã? Nós somos ruins de elogio, né, varão? Ou não? Ei, gente, vamos elogiar, porque as irmãs gostam do elogio. Elogio é bom, não tem nada de errado, gente. Elogio é bom, não faz mal para ninguém. Foi o que aconteceu aqui. Jesus vai dar aquela explicação sobre o que estava acontecendo, né? E aquela mulher ficou admirada e falou assim: que sabedoria, que é isso? Bem-aventurados são os seios que te amamentaram. Fez um elogio ao Senhor Jesus. Crítica pode nos paralisar na fé, sabia? Muitos podem desistir de caminhar com Deus por causa das críticas. Mas a questão do elogio, ele é muito perigoso também. Sabemos que elogio não tem nada de errado. Mas se você se move, se a sua motivação é os elogios, dificilmente você conseguirá levar uma vida de fé. Tem muitas coisas que são feitas aqui que ninguém sabe, gente. Tem muitas coisas, quando nós servimos a Deus, que são feitas na nossa vida que você não tem. É mais fácil, muitas vezes, você ter uma crítica do que você ganhar um elogio. Só que tem gente que tem um buraco na alma e eles se movem pelos elogios. Eles têm de fato de ser vistos, eles têm de fato de ser reconhecidos. Se não tiver um elogio, não dá certo. Não vai que não consegue, porque eles são motivados pelo elogio. E elogio pode ser perigoso, porque elogio, na verdade, não tem nada de errado com o elogio em si, mas se a motivação do seu coração, ou seja, se você se move não embasado no conhecimento da graça de Deus, se você não se move porque você entendeu o chamado de Deus sobre a sua vida, se você não se move porque de fato você entendeu que você é, filho escolhido de Deus, e Ele te chamou para uma grande obra, mas você se move porque você precisa de ser reconhecido e você precisa de ser elogiado, você vai ter dificuldade para levar uma vida de fé que muitas vezes você não vai ser reconhecido. Você não vai receber esse elogio que muito te motiva. Elogio é a manifestação do reconhecimento, e muitas vezes nós não temos isso. A história do homem e da mulher de Deus muitas vezes é solitária. Acontece e ninguém sabe, a não ser o mundo espiritual. E quando nós necessitamos, carecemos, da questão do elogio, fica difícil. Como Jesus lidou com os elogios, Como Jesus lidou com isso? Muito interessante. Jesus elogiou. A gente vê passagens que Jesus elogiou. Você se lembra quando ele viu aquela viúva que vem com 2 moedinhas e colocou no gasofilácio? E também tinha homens ali poderosos, com grandes posses, e ele chama os seus discípulos: vem cá. Fez ali uma reunião, falou assim: aquela viúva lá, ela deu mais do que todos eles. Então o Senhor vem e fala da generosidade daquela mulher. Ele elogia aquela mulher, aquela viúva. Jesus elogia o centurião. Lembra da história? Que o servo do centurião estava à beira da morte. E aí ele manda uma comissão para encontrar com Jesus. E ele fala: eu não sou digno nem entrar na minha casa. Só mesmo envia uma palavra e o meu servo vai ser curado. Lembra dessa história? E Jesus falou assim: opa, não encontrei fé como essa nem em Israel. Então o Senhor elogia a fé daquele homem. Lembra quando o Senhor estava em Betânia e vem a mulher com o alabastro, com o frasco de perfume, quebra e começa a ungir Jesus? E os discípulos ali ficaram bravos porque ele podia vender aquilo ali e ganhar um dinheiro. E ele fala: não, deixa o que ela está fazendo aqui. E ele fala assim: onde for pregado esse evangelho, a história dessa mulher vai ser contada. O Senhor vem e elogia a disposição daquela mulher de querer honrá-lo. Então Jesus, ele elogiava. E ele algumas vezes ele foi elogiado, mas aí a gente vê como Jesus
se portou, né? Lembra quando vem aquele jovem rico e ele se dobra, e ele ajoelha e fala: bom mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E ele chama ele de bom, começa com elogios, e o Senhor vem com a palavra, se você conhece os mandamentos. Quando a gente vê Nicodemos, a Bíblia fala que Nicodemos foi ter com ele de noite, e Nicodemos começa a falar e elogiar Jesus, assim: bom, ninguém pode fazer as coisas que você faz, né, mestre, se não vier de Deus. Você é um homem de Deus. Nicodemos foi de noite, assim, para os outros não verem que ele estava indo, a turma dele, né, os fariseus, mas ele vem com elogios. E o Senhor fala assim: ó, em verdade, eu digo que se você não, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Não vem com elogio, que isso aqui não é o suficiente. E outra coisa, a verdade é, se você não, né, você tem que nascer de novo, senão não vai nem entrar, nem ver o reino de Deus. E agora a gente vê também essa mulher elogiando o Senhor, e ele fala claramente na palavra dele, fala assim: ó, bem-aventurado, não, nem são os seios que me amamentaram, mas bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra e a guardam. Para que nós possamos viver uma vida de fé, nós temos que aprender não somente a lidar com as críticas que nós vamos sofrer, mas nós também temos que aprender a lidar com os elogios que podem vir. E muita gente se desvia da fé porque recebe um elogio. Tem a história, né, que John Bunyan estava pregando e foi querer elogiá-lo, e o sujeito estava achando que estava fazendo uma coisa boa. A história diz que John Bunyan foi e deu-lhe uma cacetada, falou assim: o diabo me falou isso lá atrás, sabia? O que você está falando aqui? Em outras palavras, não preciso dos seus elogios. E o homem e a mulher de Deus têm que aprender a lidar com as críticas, lidar com os elogios, porque nós não podemos ser motivados por isso. É lícito? Pode acontecer? Pode. Não é pecado? Não é pecado. Mas isso não pode ser a motivação das nossas vidas. E hoje tem gente, irmãos, que não sai da rede social, não sai do Facebook, não sai do Twitter, não sai de que mais que tem, do Facebook, o que seja, porque quer um oi. Como é que chama? Um like. Eu não tenho nenhum like para mim hoje. Jesus. Será que é assim, ou eu que estou, o pastor que está exagerando, gente? Buraco na alma. É motivado não pelo chamado de Deus na sua vida, não por ter uma vida cheia de fé e coragem na presença de Deus, mas embasado naquilo que as pessoas vão pensar ou não. Isso é sério, porque isso aparentemente é uma coisa simples, mas eu quero te falar que pessoas vivem a sua vida, a sua existência, gastam os seus dias, gastam o seu dinheiro, gastam recurso, gastam as suas emoções, gastam toda a sua vida para poder agradar outros. A sua motivação está na bolsa que carrega, e não naquilo que de fato que entendeu de Deus e do Evangelho. E isso, na verdade, é frustrante para aquela pessoa que vive dessa forma. E não vem me falar de vida de fé, quando as inclinações do coração estão por aí. Então, quando eu prego para você, eu estou pregando para mim. Tá? Porque eu vejo o seguinte, que nós não podemos, nós não devemos nos conformar com uma vida medíocre na presença de Deus. Tem mais para fazer o Senhor através das nossas vidas. Mais para fazer. Por que eu sei disso? Porque eu sei porque as famílias estão destruídas, gente. Os bairros estão destruídos. As pessoas não têm esperança. Dificilmente você vê uma família nuclear nos dias de hoje. Não vê, é difícil. Por quê? Porque o diabo tem destruído casas, famílias, os jovens. E a gente não pode se conformar com um negócio desse. E a função que Deus deixou para a igreja é justamente ser, boca de Deus na terra. Ser sal, ser luz.
A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o evangelho, mas o Senhor permitiu que nós pregássemos as boas novas de salvação. Então nós não podemos somente nos conformar em sermos participantes de cultos. Então nós somos desafiados, como pastores, a te incentivar para que você cresça na fé. Então nós sonhamos, nós pedimos Deus graça para que nós possamos, pela fé, ter uma vida de fato que vai estar ligada a isso que nós estamos falando nessa noite, dar passos que nós vamos de fato ver o crescimento do rebanho e o crescimento pessoal nosso, porque nós somos partes do rebanho do Senhor. Então nós estamos sonhando para 2020, para que o Senhor Deus possa de fato nos levar a uma direção que todos nós aqui, todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse ano de 2020 foi um ano, com certeza, de uma forma, sem saber que ia acontecer tudo isso, no começo do ano, na virada do ano, quando nós estávamos aqui, nós falamos que seria um ano de maturidade. Nós pensávamos que talvez a maturidade viria pelas pregações, pelos cursos, pelos ensinamentos, mas a vida nos deu uma aula de maturidade muito grande. E a maturidade vem para trazer, de fato, para que possamos entender onde estamos na nossa fé. Qual a condição do nosso coração? A maturidade, de fato, é entendimento, gente. Entendimento. Agora sonhamos para 2020, o Senhor Deus possa nos dar graça para que nós possamos ver o crescimento espiritual da igreja. O crescimento espiritual de cada um de vocês. E o crescimento espiritual nosso. Como que nós vamos fazer isso? Nós não vamos nos conformar de sermos participantes, mas queremos de fato tomar posse, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, e os filhos têm direito à herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Então o que é dele é nosso, amém, igreja? E eu vou encerrar. A Bíblia diz o seguinte, que nós vivemos, eu e você, vivemos por um só elogio. Sabia disso? Só um elogio que nós vivemos. Esse verdadeiramente é o elogio que todos nós devemos querer. Esse elogio está lá em Mateus capítulo 25, diz assim: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do teu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. O dia que nossos ouvidos ouvirem essa palavra, esse elogio, aí nós vamos falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. Verdadeiramente valeu a pena. Eu queria te pedir para ficar de pé. E eu vou encerrar com essa história aqui que você talvez nessa noite está falando, pastor, mas a minha fé é só o bagaço. A fé está ruim, está pequena. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele levou, uma certa ocasião, a Pedro, João e Tiago, numa montanha, e ali ele se transfigurou. Eles viram o reino de Deus ali de uma forma tão tremenda que eles sabiam nem o que falar. Pedro começou a gaguejar lá e começou a ter umas ideias muito loucas. Você quer que a gente faça umas tendas aqui? E eles desceram. Quando eles desceram, eles se deparam com uma situação semelhante a essa que nós ministramos nessa noite. Ali havia um pai e um filho. O filho era conhecido como lunático, porque também ele não conseguia falar e ele não conseguia ouvir. Muitas vezes, ele se atirava no fogo. E o pai já estava desesperado. O pai já estava desesperado. E ele pede ali os discípulos para que pudessem expelir aquele demônio. Os discípulos não conseguem. E vem o Senhor Jesus e manda que aquele espírito maligno saísse. Mas antes disso, o pai vem
ao encontro do Senhor Jesus e fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: se podes, faz alguma coisa. E o Senhor fala assim: se podes? Se podes? E quando ele fala isso, o homem pede, e a Bíblia fala como se dobra, e o homem pede: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda na minha pouca fé. O Senhor Jesus falou assim: se podes, aquele que tem fé, tudo é possível. Para aquele que tem fé, tudo é possível. E o homem falou assim: então me ajuda aí na minha pouca fé. Eu tenho pouca, bem pouca. E de repente é o que está acontecendo com você nessa noite. A sua fé está fragilizada. Talvez a sua fé está fragilizada por você não entender direito que você é filho do Deus Altíssimo e foi chamado para ter uma vida na presença de Deus. Você se esqueceu disso. Você até sabe no seu intelecto, mas o mundo, as situações e as coisas vão acontecendo, a gente se esquece. Talvez a sua fé está fragilizada porque você foi ofendido. E você não perdoou, você não lidou com a ofensa da forma que deveria. Mas o coração foi enfraquecido, né? A sua fé foi debilitada por isso. Talvez foi uma expectativa errada, você estava esperando uma coisa, né? A situação veio e aconteceu outra completamente diferente. Eu não sei exatamente porquê, mas talvez a sua fé está fraca, a sua fé está fragilizada. E eu quero te dizer que o Senhor, aquele que coloca fé em nós, Ele está aqui nessa noite. Quero te dizer também que a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você ouviu a palavra de Deus nessa noite. E o seu coração está aberto e disposto. E eu queria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus.